Fernando pergunta sobre metafísica. Eu até vou utilizar aqui alguns resumos meus, porque algumas perguntas elas sempre aparecem e eu queria até demarcar aqui algumas correntes que eu considero que são importantes. Por exemplo, sobre metafísica, né? Então, eu já menciono aqui melhor, porque eu poderia mencionar Aristóteles, o Platão, etc, né? Mas, assim, de forma muito geral, metafísico, o estudo da metafísica é o estudo daquilo que é além da física. Primeiro ponto, assim, básico do básico, né? Então, existe a física e existe a metafísica. Existe a biologia, existe a metabiologia e assim por diante, né? Então, a metafísica é o estudo daquilo que extrapola o âmbito físico. Beleza, como primeiro ponto. Mas vamos tentar aprofundar melhor isso. Tem aqui um conceito que eu gosto bastante dele, que é o seguinte, né? Eu já parto aqui da divisão que o Andrônico de Rhodes fez das obras do Aristóteles, né? Então esse nome surge por acaso quando o Andrônico de Rhodes vai classificar as obras do Aristóteles. Ele não tinha onde colocar as obras, um grupo de obras lá que o Aristóteles tratava de causas, de substância, de Deus, enfim, e ele pega e coloca esses livros depois da obra de física. Aí ficou meta, além, né, para além das obras de física. Então o termo surge por acaso, mas apesar de ser um acaso, foi genial isso, né? Porque justamente aquele tipo de texto tratava justamente do elemento que extrapolava o âmbito físico, daí o metafísico, né? Algumas questões que sempre voltam qual a relação de metafísica com ontologia. Ontologia eu entendo como uma parte da metafísica. Ontologia, onto, do grego ser. Então é o estudo do ser. Só que a ontologia não estuda apenas o ser, mas, obviamente, a ontologia é o suporte essencial, né? Então eu diria assim, grosso modo, que o período antigo e medieval, quando trata da metafísica, é ontológico. O período moderno, quando trata da metafísica, ele é mais gnoseológico. E o período contemporâneo, ele tem uma guinada mais para a questão da linguagem ou da mente, etc. Inclusive, o período moderno também parte muito da questão da mente, porque ele trata muito da filosofia da consciência. Então, eu diria que é um período mais ontológico, antigo medieval, gnoseológico, do conhecimento moderno, e da linguagem, o período contemporâneo. E a ontologia, sendo uma parte da metafísica, ela estuda justamente as categorias das coisas que há. Diferente, por exemplo, né, se tu pegar a química, ela estuda as categorias da tabela periódica. Se tu pegar a biologia, da taxonomia. A ontologia das coisas em geral, porque ela trata do ser. E tudo que há, tudo que existe, tem ser. Porque para existir é, daí o verbo ser. Só que, como eu disse, a ontologia, e aqui eu vou citar o Aristóteles, né? O Aristóteles diz que a ontologia é uma forma de metafísica, mas além da ontologia nós temos a etiologia, que é o estudo das causas, a teologia, que é o estudo de Deus, e a ousiologia, que é o estudo da substância. Então aqui depende muito de cada autor. O Kant já vai ter uma leitura diferente do que é metafísica com física. Ele trata isso, por exemplo, lá na obra Metafísica dos Costumes. Ele tem lá o conceito metafísica, ele parte sempre da questão do conhecimento e das categorias a priorísticas. Então, quando tu pensa, metafísica, ou vamos citar aqui outras áreas, ética, mesmo política, estética, isso varia muito de filósofo para filósofo e de período para período. Então, tu sempre vai tentar classificar aquilo que tu está investigando, seja um conceito, uma área filosófica, a partir dos filósofos ou a partir dos períodos mesmo, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Como eu disse antes, né, no período antigo, ser, conhecer, já a partir de filósofos, o Platão já vincula a metafísica com as ideias, o Aristóteles com a substância, o Kant com o conhecimento, etc. E no período contemporâneo, bom, era isso que eu queria mencionar aqui, né? No período contemporâneo nós temos aqui vários pontos que a metafísica levanta, e eu destaco aqui alguns. Como o primeiro, eu digo aqui, o problema do significado ou dos significados da existência na linguagem das diversas ciências. Esse é um problema da metafísica no período contemporâneo. Segundo problema, o problema das relações entre as diversas ciências e das investigações sobre objetos que incidem nos pontos de intersecção ou de encontro entre elas. Então, vocês percebem aqui, né,
que a relação metafísica e ciência é muito importante também no período contemporâneo. E os principais momentos da metafísica no período contemporâneo aqui, a gente pode demarcar 5 momentos. O primeiro momento é o ataque à metafísica que há. E aqui os nomes que eu destaco é Nietzsche, os neopositivistas e o Heidegger. Como segundo ponto aqui nós temos, ou melhor, né, o segundo momento da metafísica contemporânea é a reabilitação da metafísica. E aqui podemos citar Popper, filosofia analítica, epistemologia pós-positivista, filosofia analítica pós-empirista, etc. Depois nós temos um terceiro momento que é a retomada da metafísica clássica. Aí nós temos os neotomistas, os neoescolásticos, os neoclássicos. Como quarto momento da metafísica contemporânea, nós temos o pensamento pós-metafísico, e aí os nomes são o Levinas, o Derrida, o Hort, Vátimo, o Habermas. E como quinto e último, eu colocaria o agnosticismo metafísico. Então, vocês percebem que quis puxar aqui essas classificações, né? Porque uma pergunta muito simples como essa, né, acaba gerando um debate gigantesco na filosofia. E aí a gente poderia fazer o seguinte, eu vou estudar metafísica via Habermas. Aí é uma visão diferente do Kant, diferente do Hegel, diferente do... então isso a filosofia acaba gerando, né? O que é bom, né?